Saudamos primeiramente por ser a homenagem às mulheres, não à minha pessoa, mas a todas as mulheres. As que aqui se encontram, saudamos primeiramente a todas as mulheres, mães, avós que aqui se encontram. Mas agradecemos o convite, da loja maçônica para esse momento, para esta conversa nossa. Não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa, um bate-papo. Agradecendo também a todos que aqui se encontram, o Rocha, que é nosso amigo, que fez esse convite também através da presidência aqui, de Márcio e toda a comunidade maçônica. Já estivemos aqui outras vezes conversando sobre esse mesmo tema, que é um tema importante. Então, como a gente sempre prepara, professor é assim, prepara o plano A, o plano B, Caso não dê certo de um jeito, dará de outro. E aí fizemos um roteiro para a gente conversar sobre esse tema, E aí, a primeira pergunta, que nós temos a fazer nesse instante é: por que existe o Dia da Mulher, Neste momento estamos aqui, nós temos o colegiado do nosso centro espírita, que está ali, composto pela Joelma, o Djalma, o Eliezer, a Tânia, que inclusive é neta, de uma, cadê Tânia? Como é o nome do seu avô? Felipe? Henrique Heller, que está ali o busto, ela nos mostrou, então ela também faz parte do nosso colegiado do Centro Espírita. E na sua fala inicial, muito bem colocada, você nos falava sobre a importância da loja e o objetivo, de que ela trata. E a gente fica feliz porque nós estamos tratando de espíritos, tanto aqui na carne, como no Oriente. Como é que vocês chamam no Oriente? Oriente Eterno, E a gente chama no plano espiritual, é a mesma coisa, Então estamos falando de pessoas, de seres que evoluem, que crescem, que estão aqui na Terra para desenvolverem-se como espíritos que somos, E aí a primeira pergunta realmente é essa: mas por que Dia da Mulher? Por que Dia de Mãe? Eu pergunto para os homens: tem Dia dos Homens? Tem? Me apresentem, porque eu não conheço. Tem o dia do besta. Hã? Tem o Dia do Besta? Ah, eu não sabia. Mas tem o Dia dos Homens, que são todos os dias. Na nossa concepção, espírita, nós mergulhamos em corpos masculinos e corpos femininos. Portanto, os homens que aqui se encontram e compõem a loja maçônica também já estagiaram em corpos femininos. Daí a nossa dualidade, Nós somos espíritos duais. Nós temos a nossa masculinidade, mas também temos a nossa feminilidade, E isso é que faz o homem um ser completo. Mas em se tratando de mulher, a pergunta é: por que existe o Dia da Mulher? Mas também por que existe o Dia da Mãe? Por que existe o Dia do Pai, E aí nós vamos observar que, de alguma forma, pode ser uma homenagem. Ah, é uma homenagem? Tudo bem, então tem o dia, para homenagear. Mas tem outras razões. Respeitar, enaltecer, porque são 365 dias no ano, E aí tem um dia desse ano que a gente enaltece aquele ser que a gente acredita que é importante na nossa vida. Dar lugar. A mulher precisa estabelecer, se estabelecer dentro do lugar que lhe pertence. E que ao longo da história, nós vamos ver aqui um pouco, ao longo da história, lhe foi tirado, por uma questão que ainda faz parte das nossas imperfeições humanas. Fazer valer é outro motivo para que haja o Dia da Mulher, o Dia da Mãe, ou o Dia das profissões, Fazer valer estar aqui encarnado nesta existência para trazer alguma contribuição para a sociedade, para a comunidade, para o mundo. Empoderar, essa palavra eu não gosto muito, confesso a vocês que eu não gosto muito, mas ela é muito utilizada. Porque você perdeu tanto o poder de ser e de estar neste lugar que é seu, que surgiu uma nova palavra agora no dicionário, que é empoderar-se. Não no sentido de dar um poder que não lhe é devido,
mas no sentido de ter também o poder de ser e o dever de estar, né? E o direito de permanecer. Então, por isso que tem homenagens também para a mulher. Reconhecer é outra forma de homenagear. E deixar viver, porque vivemos no mundo atual, eu vou trazer alguns dados estatísticos aqui na nossa conversa, em que o feminicídio, né, tem sido muito grande. E aí a gente se pergunta por quê? Aonde é que está ainda a barbárie dentro de nós, dentro da sociedade, que permite o feminicídio, né? Como permite ainda o homicídio, todos os crimes, né, que a gente vê todo dia. Como permite um crime terrível que é a fome. A fome de comida, de alimento, de nutrição para o corpo, mas a fome de acolhimento. A indiferença é algo muito triste. Digamos assim, o preconceito junto com a indiferença é algo que mata a alma sem matar o corpo. E essa alma doente aos poucos vai também matando o corpo. O Braulio Bessa, que é o nosso poeta cearense, todo mundo conhece, faz muitas poesias sobre tudo. Sobre mulher, eu peguei um trechinho da poesia dele desse ano. Ele diz: mulher é diferente. E a diferença é muito clara. Quero falar de mulher na condição de espírito encarnado num corpo de mulher. É nesta condição. E a diferença é clara. A diferença é a força. Mas nós vamos distinguir a força física da força espiritual, da força do afeto, da força da compreensão, da força da sensibilidade e da capacidade de ver onde a razão, a lógica dos homens muitas vezes não enxerga, né? A garra, as mulheres que criam famílias sozinhas no mundo inteiro. A determinação e a resistência, diz ele. A coragem e a sabedoria não só do saber sistematizado, mas a sabedoria de compreender muitas coisas que muitas vezes os homens, na condição de homens na Terra, não compreendem. E a sensibilidade aguçada e a intuição e a inspiração do alto, que é esta outra força, permite que a mulher descubra coisas que o homem, na condição de homem na existência, não descobre. A pressa, muitas vezes apressada, às vezes parece que nasceu de 7 meses, como eu. Outras vezes, a paciência para esperar, o marido compreender, o irmão, o filho, né? A filha. É tão claro e evidente, diz ele, e ser igual e diferente. E ser, com letra maiúscula, esse ser mulher, que é igual e é também diferente. Tudo isso faz parte da sua essência de mulher. Então nós vamos encontrar na projeção que aí íamos trazer várias fotos de mulheres de várias etnias para a gente identificar. E aí depois perguntar, e aí eu pergunto a vocês e vocês podem falar, porque como disse aqui o nosso presidente, é bate-papo, né? Então assim, quais são as raças, as etnias que têm uma característica muito peculiar da mulher? A mulher brasileira tem uma característica? Se eu sair daqui agora, eu sou uma latina, né? Latino-americana, sou uma mulher brasileira. Se eu sair daqui agora e eu for lá para o Japão, eles me identificam como sendo uma brasileira? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Por que eles me identificam como sendo uma brasileira? Ah, é? Muito obrigada. Olha aí, que coisa boa, viu? Porque é mais bonita. Mas a gente tem o quê? Tem um perfil característico, né? De um biotipo, muito bem. Então a gente identifica, a japonesa é diferente da chinesa e da coreana? Um pouquinho parecido, fica mais difícil, né? A mulher negra africana, do continente africano, é diferente da mulher negra brasileira? O biotipo? Eles são mais intensos, né? Desse tipo, né? Dessa cor, ela é mais forte, mais intensa. A mulher americana é diferente de nós, a mulher americana do norte, né? Porque todos somos americanos, né? A americana do norte, ela é diferente
Não, porque lá também tem a mulher de cor negra, tem a mulher de cor branca. Então tem uns biotipos que não são assim tão definidos para as etnias ou para as raças, mas para as etnias sim, né? Então nós vamos encontrar aí várias. E qual é a diferença se elas têm rosto e perfil diferente? Há diferença na alma? Qual é a diferença que existe? Nenhuma. A diferença que pode existir é das culturas nas quais elas nasceram, né? A mulher muçulmana, você identifica rápido? Por quê? Pelas características que elas apresentam. O biotipo talvez nem tanto, né? Mas as vestes sim. Então, são as culturas de cada país, de cada continente, né, que determinam bem essas diferenças. Então, e essa história do Dia da Mulher, todo mundo já conhece, porque todo ano tem essa rememoração, né? No dia 8 de março, em Nova York, numa fábrica de cotton, as mulheres que trabalhavam 14 horas e ganhavam salários ínfimos numa verdadeira escravidão norte-americana, elas se rebelaram e ficaram dentro da fábrica, né, fazendo um movimento de revolta, de rebelião contra aquela situação degradante e escravizante. E aí os homens, do lado de fora, os dirigentes, os presidentes, enfim, o presidente da fábrica e os dirigentes da nação, eles resolveram atear fogo na fábrica, porque elas resolveram não sair. Quando eles começaram a atear fogo, algumas pularam, algumas saíram, né? E as que foram seguras por eles lá fora ficaram presas. Mas as outras todas morreram. E a gente ia trazer, inclusive, a foto, um videozinho dessa história, só para a gente relembrar. A primeiro grito de mulher. Hoje, vocês já ouviram pelos jornais, nos Estados Unidos, a mulher atleta, a mulher desportista, que até bem pouco tempo ganhava medalhas e honrarias para os Estados Unidos, nos esportes diversos, também ganhou o direito de ganhar financeiramente igual a todos os desportistas da América do Norte. Ou seja, um jogador daqui, famoso, Pelé. Um Pelé ganharia exorbitância, né? Mas uma jogadora daqui, Marta, ganharia bem menos, né? Então, hoje, nos Estados Unidos, isso está equiparado. Eu acredito que, como nós estamos na transição planetária, e apesar do que vivemos nos parecer assim muito doloroso, mas muita coisa também está começando a acontecer, né? Então, nesse período que aconteceu lá no 8 de março de 1857, foi 41 anos antes de Allan Kardec, né, Hippolyte Léon Denis Arrivai, um professor da França, que todos vocês já ouviram falar, e que foi responsável pelo ensino, né, pela mudança do ensino da França, mas que era cético, não tinha nenhuma religião definida, era um pesquisador, um cientista. Ele lança o Livro dos Espíritos, como a obra inicial do Espiritismo, trazendo 1019 perguntas. Isso aconteceu, esse Dia da Mulher, essa tragédia em Nova York acontece 41 anos antes do lançamento do livro. E esta pergunta ficou na cabeça de Kardec, e ele perguntou aos imortais: por que essa discriminação? Por que as mulheres, né, passavam por isso? E olha só, essas tecelãs, né, que desencarnaram vítima dessa tragédia, dessa indiferença, desse preconceito, né, dessa falta de amor, porque onde falta amor, tudo vem a reboque. O preconceito, a indiferença, né, tudo isso vem, o ódio, né, a raiva, a maledicência, é onde falta amor. E aí ele começa a fazer nas perguntas, lá pela pergunta 817, ele pergunta assim, a questão 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Porque historicamente, todos vocês sabem que a mulher, a gente vai ver a mulher no tempo de Jesus, nessa nossa conversa aqui, era relegada a qualquer coisa menos mulher, né? Então ele pergunta,
Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Olha a resposta dos imortais. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, elas são iguais e têm os mesmos direitos. Mas aí Kardec achou que a pergunta ainda não estava completa e foi para a questão seguinte e disse: e de onde é que se origina esta inferioridade moral da mulher em certos países? E aí os espíritos respondem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força física, lembra a história de força física? Sobre a fraqueza física da mulher. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, é a força que faz o direito. E a gente espera que nessa transição isso se modifique, né? Que não seja a força física ou a arma que eu posso empunhar, né? Que seja a diferença, o diferencial para eu me sentir empoderado, me sentir homem, me sentir alguém importante. Então ele disse: essa situação que nós ainda estamos vivendo agora denota o pouco avanço, né, do progresso espiritual humano. A gente tecnologicamente só falta agora ir, já nós já vamos para Marte, né? Daqui a pouco a gente vai para Júpiter também. Daqui a pouco nós temos uma comunicação interplanetária muito boa, como vamos ter também a interespiritual, né? Porque já vai surgir aí um aparelho, vocês vão conversar com os entes queridos de dentro de casa. É mesmo, Socorro? O futuro nos aguarda, né? Então, isso é possível? Será possível no futuro. A tecnologia cresceu tanto, mas do ponto de vista moral ainda estamos muito atrasados. Nos achamos assim a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Nos achamos num planeta tão pequenino dentro de um sistema solar que tem 9 planetas e a gente se acha assim o rei da cocada preta, né? E para que Deus criou tanto planeta? E só numa galáxia que a gente não conhece nem a dimensão dela ainda, e quantas milhões de galáxias tem o universo, né? Então aí a gente vai se apequenando, e aí a gente vai observando como nós somos pequenos na alma, embora grandes em estatura, em poder, em tecnologia, mas ainda muito aferrados ao orgulho, que é o que massacra. E aí Kardec diz assim: e a fraqueza física da mulher? Eu não me sinto essa fraqueza física, não. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Aí ele vai e insiste. Os espíritos dizem: não, Deus deu a uns a força física para proteger a fraqueza física, né? Mas deu a outros tipos de fortaleza para que isso junto consiga trazer harmonia. Aí ele diz: e não para se servir dele. Aí ele fala da emancipação. A emancipação da mulher segue então o progresso da civilização? Sua subjugação caminha com a barbárie? Claro, ainda vivemos tempos de barbárie, né? Hoje, como a televisão transmite tudo, as mídias, né, transmitem tudo, você está a par de todo tipo de barbaridade que acontece no mundo. Não era só no tempo de Troia, de Esparta, das guerras púnicas, das cruzadas cristãs. Não, hoje a gente vê tudo em tempo real. Existe um filósofo inglês chamado John Stuart Mill. Ele foi contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804, ele nasceu em 1806, Kardec desencarna em 1869 e ele desencarna em 1873, por aí assim, se não me engano. E ele escreveu naquela época, no século XIX, uma obra chamada A Sujeição das Mulheres. Ele era economista, um economista inglês, mas era também um filósofo. E ele fala, nessa obra, ele diz assim: a sujeição das mulheres, o recurso à força física por parte dos homens era, no fim do século XIX, e nós vivemos lá também, o único resquício de um tempo das cavernas. Ele esperava
que isso tivesse mudado, né? E que ainda resiste ao avanço da civilização. Aí a gente ainda vê isso, né? Platão, esse filósofo que viveu 470 e poucos anos antes de Cristo, ele também já fazia menção nas suas obras sobre essa discriminação da mulher. Olha o que ele dizia: um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. Ele é cotó, né? Falta um outro braço. Ou seja, temos uma sociedade, dizia Platão, e isso ainda hoje existe, incompleta, desequilibrada e injusta, né? Então, quando isso vai acontecendo, vai melhorando, hoje já está bem diferente, mas ainda, se a gente não vê muito no Brasil, mas a gente vê em países da África, né? A gente vê, por exemplo, no islamismo, a gente vê em muitos outros países do Oriente ainda uma discriminação muito grande, né? E aí Mateus apresenta, quando ele está tratando da genealogia de Jesus, ele traz várias mulheres à baila. Ele vai falar da importância dessas mulheres que ele chama de transgressoras, no bom sentido, e coloca Maria de Nazaré no meio disso. Ele vai falar de algumas mulheres que a gente vai ver também lá no Antigo Testamento, como Tamar, como Raabe, Ruth, Betsabeia e Maria. Essas mulheres, algumas delas, o sogro a violentou, né? A outra era considerada uma prostituta porque ela era muito bela e os homens se encantavam com ela e ela aproveitava disso, como Maria Madalena fez antes de se tornar uma seguidora do Mestre Jesus. Aproveitou a beleza, que era a única forma que ela tinha de se expressar e era muito bela, os homens se apaixonavam, né? Então, elas seduziam os homens por esta razão. Quer dizer, era preciso isso? Usar somente a beleza? A mulher é só um corpinho? Não. A mulher que valoriza só o seu corpício, ela está deixando de valorizar a si própria e a missão e a tarefa que ela trouxe para a Terra, né? A missão de mãe, a missão de esposa, a missão de profissional exemplar, que hoje ela já engendra, ela já se imiscui em todas as profissões, né? Inclusive na NASA, né? Inclusive nessas idas, né, para outros astros, elas já estão. Então, essas mulheres foram marginalizadas, mas elas participavam da linhagem do Messias, de Jesus, até chegar Maria. Maria, vocês já devem conhecer a história, Maria tinha maior vontade de participar na sinagoga das discussões, e ela tinha uma inteligência superior à de muitos homens, inclusive aqueles que eram os senhores da sinagoga, os rabinos, né? Mas não era permitido. Então, como é que era a mulher no tempo de Jesus? Mas no tempo de Jesus, Jesus veio para trazer o amor, a paz, e ainda reinava isso, mas Jesus disse: eu não vim destruir a lei. Eu vim dar sentido, significado. E aí ele foi paulatinamente, sem fugir da lei judaica de todo, mas trazendo a boa nova para que a humanidade, que já viveu 2022 anos, mudasse, mas ainda não mudamos como deveríamos, né? Então, como eram as mulheres no tempo de Jesus? Sujeitas à desigualdade e à exclusão. Permaneciam excluídas da vida religiosa e suas obrigações eram quase voltadas ao serviço doméstico. Graças a Deus que nós já estamos numa geração que a mulher deixa de lavar prato. Aí ela lava um, o marido lava outro. Ela lava uma xícara, o marido enxuga, né? Essa que é a situação para a qual estamos marchando. A igualdade de direitos. Tá lá, os espíritos responderam, né? Por que eu tenho que estar só em cozinha? Então isso faz parte da barbárie, né? Na comunidade patriarcal dos judeus, a mulher acompanhava o marido, mas não participava das festas judaicas. Ela também não estava obrigada a fazer as 3 orações diárias. Essas 3 orações diárias estavam lá no Talmud. O Talmud é um livro que nós temos, né, o livro, a Bíblia, né, dos judeus, que é a Torá, mas
o Talmud era o livro das discussões, né, das estratégias, dos discursos, da fala dos judeus. Era um livro à parte. Então lá eles tinham direito de rezar 3 orações, a mulher não podia. Nem mal sabiam eles que a oração da mulher é forte, que é uma beleza, né? Na sinagoga elas tinham um lugar separado dos homens, porque elas eram Evas. Então, se ficasse muito perto dos homens, os homens se apaixonariam. Então, elas eram objeto de tentação, então não podiam ficar perto. Eram vistas como símbolo de sedução dos homens. E aí eles não podiam cair nas armadilhas. Olha a força do homem que cai nas armadilhas, né? Deus, de acordo com o Talmud, esta oração era, no finalzinho, os homens diziam assim, não vão repetir não, viu? Que já passou muito tempo. Obrigada, Deus, porque não me criaste pagão, escravo ou mulher. Olha a humilhação. A escravidão, que não deve mais existir, seja branca, roxa, azul, não é mais para existir. Ninguém tem poder sobre outra pessoa a fim de escravizá-la, né? Sobre o pagão, que na época era considerado assim, uma pessoa não muito bem vista, e sobre a mulher. Olha onde era que eles enquadravam a mulher, que eram esposas e mães das filhas e dos filhos deles. Era muita ignorância. E agora no século XXI, já tem muita mudança? Espero que tenhamos, né? Nós vamos encontrar numa figura fictícia, que vocês assistem, que eu sei, na novela Pantanal, 3 mulheres de fibra, e que elas mostram um pouco como deve ser a mulher de hoje. Nós vamos encontrar uma figura fictícia, lendária, chamada Maria Marruá, que depois de tanto sofrimento, porque a maior dor de uma mãe, diz Chico Xavier, é perder um filho, a maior dor, quando ela perde o filho, né, não é o marido tanto, mas o filho, ela fica tão desesperada que ela não quer mais procriar. E ela também não quer mais sexo. Porque se o sexo é a porta de entrada para ela ter mais um filho, ela não quer. Porque ela também não quer mais perder. A dor macerou, dilacerou o seu espírito e ela não quer. E ela luta ferrenhamente, vira, né, numa figura lendária, fictícia, uma onça, para defender os seus filhos. Assim somos nós mulheres, né? A gente vira onça, né, sem necessariamente virar um animal, para defender os nossos filhos quando eles têm direito. Porque não adianta também defender o erro dos filhos, né? Porque senão nós estamos formando uma sociedade ainda dentro do perfil de uma barbárie. Aí nós vamos encontrar a bruaca. Isso é nome de se chamar a mãe de uma filha ou dos filhos, uma pessoa que é considerada como bruaca. Eu não sei nem o que é bruaca, porque bruaca que eu conheço é um pãozinho que a gente faz de massa de trigo, né? Mas é considerada uma bruaca, uma mulher altamente discriminada e levada assim a última das mulheres pelo homem. E ela se submete, se sujeita até o dia que ela descobrir que essa criatura tem uma outra família, né? E a outra pessoa desse grupo é a Filó, que vive às expensas de um coronel, um fazendeiro rico, faz tudo por ele, mas aquela subserviência doentia, embora ela seja também muito prudente, cheia de bom senso. Então, por que é que as novelas trazem isso para a tela? Para que a gente repense o papel da mulher no mundo. Por que é que eles falam de defesa do Pantanal? Para que a gente repense o que é que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Derramando muita água, né? Deixando o lixo misturado com plástico, não usando plástico biodegradável, comendo muita carne, né? E a carne, para ser carne animal, né? A carne do boi, precisa haver muita devastação das florestas, e a gente tem um planeta todo bonitinho preparado por Jesus, e a gente vive orando e levando a mão para o céu, Senhor, me proteja, e a gente destruindo a casa planetária que Ele construiu para nós, dentro de um sistema de 9 planetas, né? Então tem muita coisa que a gente precisa despertar da nossa consciência de sono, né? Então,
as novelas, elas trazem à baila o feminicídio, elas trazem à baila várias discussões sociais, que é mostrado como se fosse algo errado, mas é para dizer, na sociedade existe isso, presta atenção. Embora haja uns exageros, que eu particularmente acho, alguns exageros, né, na fotografia, na cena, que para mim não havia necessidade. Mas ela traz também uma discussão sociológica, social, humana, fraterna, para que a gente repense. E aí, sobre a emancipação da mulher, perguntaram a Chico Xavier, Chico, essa história de emancipação da mulher não é uma coisa assim muito duvidosa? De repente a mulher quer virar a casaca de uma vez só? Aí olha o que ele diz. Inspirado por Emmanuel, este avanço não é construtivo e sofrerá naturalmente uma poda no tempo oportuno. Sabe o que é assim? Tu tá preso numa gaiola durante anos e anos a fio. Abriram as portas da gaiola, aí tu sai e quer fazer tudo de todas as formas, usando de todos os recursos. É isso que o Chico está dizendo. Calma. A emancipação é nos direitos de viver, de ter um lugar, né? De se colocar igual e não de se promiscuir ou de trazer um outro cenário mais deprimente ainda do que o anterior. Aí ele diz... Muitas delas não estão sabendo usar de sua liberdade. Elas estão confundindo com uma liberação que, na verdade, não está atraindo a dignidade e o respeito para a sua causa tão nobre de defesa. Mas este avanço tem o tamanho da opressão que o homem exerceu sobre ela durante muitos anos. Tá vendo? Ficou preso muito tempo, na hora que você solta da jaula... o que acontece? É preciso também haver maturidade para viver esta emancipação de uma forma ordeira. Então, diz ele, agora veio o segundo tempo do jogo. E tanto deve ser responsável um homem como a mulher. Ambos terão de enfrentar as consequências de seus inadequados comportamentos. O homem pelo uso da força bruta e a discriminação, e a mulher por esse avanço desesperado, né, em torno de uma liberdade que muitas vezes não é a liberdade que ela necessitava. E como foi que Jesus tratou as mulheres do seu tempo? Aí vocês conhecem no Novo Testamento, vão encontrar a mulher morroíça. A mulher era tão forte, se derramando em sangue anos e anos a fio. Mas ela era tão forte, tinha tanta fé, que se arrastou no meio da multidão, porque os próprios discípulos eram verdadeiros soldados, não deixando muita gente se aproximar da mulher. Mas a força dela era tão forte, e é por isso que mulher, na questão do afeto, da sensibilidade, da fé, né, às vezes ela desenvolve mais isso por conta dessa outra força que não é a física, né? E ela se arrasta e toca com a ponta do dedo nas vestes de Jesus. E quando ela faz isso, não foi Jesus que se aproximou para dizer, e vai ajudar. Não, ele sentiu uma força descomunal partir dentro dele, puxada por essa mulher. É por isso que o Chico Xavier vai dizer que quando uma mulher ora, ela arromba as portas do céu. Quando ela ora com fervor, com fé, né? Com convicção, ela arromba as portas do céu. Se ela não consegue tudo o que ela quer para um filho que delinquiu, mas ela continua protegendo, ajudando, ela continua tentando ajudar e ela recebe, porque aí há dois merecimentos. Há o merecimento da mãe que pede, que arromba as portas do céu e a sua prece ouvida, como há o merecimento daquele que delinquiu, né? Então, até que ponto as coisas podem ser como nós queremos? E às vezes é uma prova para a mãe e para o pai. Aquele filho que delinquiu ou que a gente ajudou a delinquir numa outra existência, está ali de volta no nosso berço para que nós agora saibamos educar. E muitas dores que as mulheres passam é muitas vezes pela falta de educação, que não foi adequada, mas também educando a própria alma através da dor. Abençoada dor que purifica, seja no homem ou na mulher, que muitas vezes só muda quando a dor dilacera seu coração. Aí o Chico diz que, na verdade, as mulheres precisam ser amadas
mas precisam também a desenvolver esse amor livre. E amor livre não é o amor libertino, é esse amor por outras filhas, outros filhos, que não os seus consanguíneos, né? A samaritana do poço de Jacó, né? Que achava que Jesus era aquele profeta. Samaria não era muito bem visto, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, tinha até uma rixa, né? E ele vai e se aproxima da mulher, Jesus rompendo as diferenças, né? Se aproxima da mulher e conversa com ela, e percebe na intimidade daquela mulher a sede que ela tem de entender, a sede de amar e de amor que ela tem, né? E ele fala da água, que a água que ela vai beber, com certeza, lhe trará muito mais alegria. E aí ela entende ser ele um profeta, entre aspas, né, como Jesus foi considerado. Uma outra mulher é a Ciro-fenícia de Canané. Eu gosto dessa história. Vocês devem ter visto isso lá em Marcos 7. Ela se aproxima, ela vem de Ciro, né, e Fenícia, que é em Sidom. Ela chega, a mulher cananeia, e a filha dela está possuída, né, tá doente, está obsidiada. E aí ela chega e pede a Jesus para ajudar, para curar a filha dela. E aí Jesus, numa fala um pouco estranha para quem lê o capítulo sem entender historicamente, diz assim: mas primeiro é preciso servir, né, os filhos, né, porque eles eram considerados cães. Os estrangeiros na Judeia eram considerados cães. E Jesus apequena a palavra, né, a miúda, como se diz, e chama de cachorrinhos. Está lá na Bíblia de Jerusalém. Cachorrinhos. Aí ele diz assim, que primeiro tem que alimentar os judeus, ele não pode deixar de alimentar os judeus para quem ele veio, para alimentá-la. Aí ela diz, mas nós, né, já estamos debaixo da mesa dos seus filhos. Nós, os cachorrinhos, já nos alimentamos da mesa. Ela teve tanta coragem, assim, de enfrentar Jesus e dizer isso para ele, que ele disse, vai, volta, vai para a Cananéia, tua filha está curada, né? Então, uma mulher muito forte, muito corajosa. E vamos encontrar Madalena, que vocês conhecem a história. Madalena era uma mulher também muito bonita, servia aos romanos, ganhava muito dinheiro, tinha um palácio, mas era uma pessoa muito cheia de sofrimento, não tinha prazer, não tinha alegria. E aí Jesus percebe, e Pedro, que era altamente preconceituoso e duro, né, faz um julgamento equivocado. Quando aquela mulher que os homens queriam atirar se aproxima, é a pecadora, né, Jesus, conhecendo a alma dos homens, né, faz um rabiscado que ele vai direto à consciência daqueles que estavam ali. Atire a primeira pedra, seja homem ou mulher, mas na hora eram os homens que atacavam. Aquele que for livre de pecado. E ele mexeu na consciência deles e eles se afastaram. E a coragem da mulher ia até Jesus, porque ela ia ser apedrejada. E aí Jesus faz a diferença. Com Maria Madalena, Jesus também faz a diferença. Porque mesmo ela... Olha, João Paulo II, tem uma passagem do João Paulo II, que ele diz assim, eu já estou concluindo, viu, gente? Que ele diz assim, as mulheres são as primeiras junto à sepultura, não são os homens. São as primeiras a encontrar a sepultura vazia, não são os homens. São as primeiras a ouvir a voz, porque Jesus estava ali. Não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito, era Jesus falando para elas. E elas não reconheceram, mas ouviram a voz de Jesus. São as primeiras a abraçar-lhes os pés e lavar os pés de Jesus com lágrimas, porque quem já andou em Israel sabe que lá tem muita terra, é um deserto, né? E a terra é muita terra vermelha. Você anda, se você andar em determinado lugar, você chega com os pés tudo. E é por isso que Jesus fala disso, é por isso que Jesus faz o lava-pés, mostrando a humildade, mas mostrando os pés vêm sujos e Jesus lava. E Pedro, não, por favor, não lave meus pés, quem sou eu, né? Do mesmo jeito a mulher pecadora que foi lá, e ele diz, e o pessoal fica assim, os fariseus ficam assim, mas quem é esse homem que atende e acolhe uma pecadora, né? A discriminação. Mas ela teve coragem também. João Paulo diz, são as primeiras a abraçar-lhes os pés, são as primeiras a serem chamadas a anunciar esta verdade aos apóstolos.
que alguns não creiam. Era uma mulher que estava falando, mulher gosta de fofoca, né? Segundo as más línguas, né? Então, mulher está dizendo que viu Jesus, que conversa é essa? Ele deveria aparecer para nós, os 12, e não para Madalena. E Jesus rompe com a tradição e aparece para essas mulheres. E aí, por fim, um texto escrito por a Emily Eddy, que ela faz um texto sobre mulher belíssimo, ela diz assim: Jesus foi o primeiro libertador mundial da mulher. Quando, rompendo a tradição, embora respeitando, ele mostrou o lugar da igualdade, né? Aí ela diz, seu ato é semelhante à nova criação, é como se a mulher nascesse a partir dali. Ele criasse a mulher de novo. E perguntam a Chico, por que você atende tanto às mães solteiras? Ele diz, há uma razão especial para atender, aí já vamos entrando nas mães, né? Porque não dá para separar mãe e mulher. Há uma razão especial para tantas mulheres nesta fila, Chico? Ele diz, são mães solteiras, que admiro muito, porque elas não abortaram. Apesar dos companheiros terem se mandado neste mundo de Deus, elas trabalham e veem a sós e cuidam de suas famílias. Às vezes nem conseguem registrar o filho. Tem um personagem da novela, eu assisto as últimas partes, depois eu posso ver no Globoplay, em que ele diz assim, como é seu nome? Eu não lembro como é o nome de uma pessoa que o caminhão foi roubado na estrada. Aí ele diz, meu nome é fulano de tal de nada, porque ele não tinha pai. Como é o nome? José Lucas de Nada. José Lucas de Nada, muito bem. Olha aí, tá vendo novela, viu? Vejam a novela, tirem o que não presta, façam como o Paulo dizia, né? A bruaca também já está começando a deixar de ser bruaca, olha aí, viu? Emancipação. Só assim eu descobri que você assiste a novela também. Agora é omelete, olha aí, viu? Mas vai ser bolo... vai ser bolo fino, né? Aí o Chico diz assim, quando eu morrer, eu vou passar para a história como um Marajá. Porque ele tem tanto filho que ele ajudou, né? Tantas crianças que ele ajudou, que ele diz, o homem que tem muitos filhos, a mulher que tem muitos filhos é um Marajá. Porque olha a oportunidade que tem de trazer para a vida, né? Milhões e milhões de criaturas e educá-las, né? Aí ele diz assim, você acha que a mulher pode trabalhar fora? Isso foi em 1980, né? Ele tinha 70 e poucos anos, já estava bem doente. Você acha que a mulher deve trabalhar fora? Ele disse, eu defendo a mulher. Admito que se o esposo precisar, e em cooperação para complementar o orçamento da família, e que ela possa ter dignidade, crescer profissionalmente, ela possa trabalhar fora. Acho que no futuro as leis sociais vão ter que amparar mais a mulher. Isso ele disse em 1980, né? E vou encerrar a nossa conversa, o nosso bate-papo, né? Que está muito cheio de vibrações boas, né? Que vocês estão vibrando assim, dentro desse sentimento de amorosidade, né? De acolhimento, com a oração de mãe, né? Mãe, eu gosto de dizer que mãe é outro bicho, não é a onça marruá, mas mãe é diferente. Só sabe o que é mãe quem é mãe. Quem não é mãe nunca vai entender o que é um amor de mãe. É uma coisa tão grandiosa que, para mim, nos meus 63 anos de idade, a coisa mais importante da minha vida, com tudo que eu já fiz, com as formações que eu tenho, com o trabalho que eu realizo, com tudo, a coisa mais importante da vida são os meus 2 filhos que eu gerei e coloquei no mundo. São as coisas... Agora uma netinha. Então, para mim, o maior exercício de mulher dentro desta existência, meu, apesar de educadora e tal, é o de educar meus filhos em primeiro lugar e os filhos das outras mães, caso se cheguem a mim. Tem um também que eu adotei, que eu criei, que é meu meio-irmão, né? O meu pai era viúvo, 11 anos de viuvez, casou. Aí a esposa suicidou-se, né, por uma depressão forte, ele já havia desencarnado, ela não aguentou, entrou em depressão, suicidou-se, deixou 2 filhos. Um deles eu criei, né, e eduquei. Ele inclusive me chama de mãe, né. Então,
o meu maior papel, se eu desencarnar agora, se Deus me chamar de volta para o plano espiritual e Ele me perguntar qual é o maior papel que eu exerci nesta existência de poucos anos, eu diria para Ele, o de mulher, o de mãe. É o meu maior papel. Né? Então, que todas as mães do mundo exerçam bem o seu papel, orientando seus filhos para Deus, direcionando-os para Deus e não somente para o mundo, porque a coisa não está muito boa, não. Vai mudar, vai melhorar, mas é preciso que a gente faça o nosso papel.